Olha que interessante essa questão que eu trago para vocês, pessoal. 6/4, entre parênteses, tudo isso elevado a 6/4. Então, é uma questão aqui completa, cheio de elementos da potenciação. A gente tem uma base fracionária e um expoente também fracionário. Como que eu faço para deixar essa operação, nessa potenciação de forma mais clara para a gente, né? Tentando simplificar esses expoentes dessa base, deixando uma forma mais elegante, utilizando as propriedades. Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo que legal que é mexer com essas operações e trabalhar aqui com a potenciação utilizando as propriedades. Vou listar todas que eu for utilizar aqui e vou aplicando, resolvendo essa operação, beleza? Se você for novo por aqui, se inscreva no canal. Eu sou o professor Silvio Paulo, trago vídeo para vocês todos os dias de matemática interessante, de matemática básica. E isso aqui, por incrível que pareça, é matemática básica, tá bom? A gente vai resolver aqui de forma bem legal. Se você puder deixar o like também, fortalece demais aqui o meu trabalho, vai ajudar muito, beleza? Então vamos começar. A primeira coisa que a gente percebe nessa questão aqui é o seguinte: ambos, né, a base e o expoente é formada por numerador e denominador, que são múltiplos de 2. O que que isso quer dizer, né? Quer dizer que eu posso transformar essa potência, essa fração, né, numerador e denominador, como múltiplos de 2. Essa vai ser a primeira propriedade que eu vou fazer, que eu vou aplicar, na verdade, aqui, né? Então, o 6 eu vou transformá-lo em 3 vezes 2. 3 vezes 2. Daqui a pouquinho vocês vão entender por que eu estou fazendo isso. O 4 que está aqui embaixo, eu vou transformá-lo em 2 vezes 2. Ou eu poderia simplesmente dividir, né? Tanto faz. E o numerador, o expoente também vai ficar 3 vezes 2 dividido por 2 vezes 2. Percebo que como os dois são iguais, eu consigo aplicar a propriedade nos dois, né? E por que que eu fiz isso, né? Que coisa de doido. Quando eu tenho multiplicação e divisão em uma operação, elas são operações inversas. O que que isso quer dizer? Se eu tenho as duas operando na mesma fração, olha lá, eu posso cortar a multiplicação e a divisão. Porque esse 2 está sendo dividido por esse 2. E 2 dividido por 2 é o elemento neutro da multiplicação, que é 1. Se ele é neutro, quer dizer que ele não vai atrapalhar aqui a nossa operação se eu cortar ele, né? Então, transformei aqui em nada. A mesma coisa eu faço em cima, eu corto o 2. Isso é chamado nas frações de simplificação. Eu estou encontrando uma fração equivalente, ou seja, que tem o mesmo valor, só que representada de forma diferente. Nesse caso, de forma simplificada. E aí agora eu posso escrever essa mesma fração e o expoente também dessa forma aqui, ó. 3 sobre 2. Tudo isso elevado a 3 sobre 2. A princípio, eu não utilizei nenhuma propriedade, apenas a simplificação. Mas nesse ponto eu já começo a trilhar aqui um caminho mais interessante. Eu vou precisar de uma propriedade e eu vou listar para vocês aqui no cantinho, tá? A primeira propriedade que eu vou utilizar é uma propriedade da potenciação, que vai me dizer o seguinte: se eu tenho uma base A e um expoente fracionário, m sobre n, que é o nosso caso aqui, né? A gente tem um expoente fracionário independente da base, né? A gente tem um expoente que é um numerador e um denominador. O que que acontece? Eu posso transformar essa potenciação em uma radiciação. E o índice da minha raiz vai ser exatamente o denominador dessa fração. E o numerador ele vai continuar com a minha base. Então, a elevado a m. Olha que interessante, gente. Eu tenho, então, que a elevado a m sobre n é igual à raiz enésima de a elevado a m. Bem interessante, né? Essa propriedade vai ser muito útil para a gente aqui, porque agora, olha que legal, eu posso transformar, então, essa potenciação em uma radiciação. E pode ser que fique mais complicado, mas nesse caso aqui vai nos ajudar, tá? Porque livrar dos expoentes fracionários é uma coisa muito boa. Vai ficar um pouco mais simples de se escrever, tá bom? Então vai ficar o seguinte, vou ter uma raiz. E dentro dessa raiz eu vou manter a minha base. Perceba que a base aqui, né, o A, ele está sendo mantido. Então eu vou manter o 3 sobre 2.
Só que eu preciso manter os parênteses. Por quê? Porque eu ainda tenho o expoente da base, que vai continuar com ela também. O expoente é o numerador, então vai ser, nesse caso, o número 3 que estava ali. Então, eu vou ter uma base elevada ao cubo e tudo isso vai ficar dentro de uma raiz quadrada. Bem interessante, né? Nesse ponto, parece que ficou mais complicado, mas vocês vão ver que vai acontecer uma coisa boa. Aqui, o índice 2, eu não preciso colocar, por isso que eu omiti, né? Tendo em vista que o nosso denominador é 2. Se eu tivesse feito essa mesma passagem lá no início, eu teria que colocar o índice 4, porque a única raiz que eu omito o número é a raiz quadrada, beleza? Agora, gente, eu vou ter que utilizar outra propriedade. E aqui, eu vou colocar aqui no cantinho para vocês, e a propriedade da adição de expoentes. Por quê? Eu vou mostrar o seguinte. A propriedade que multiplica a potência de mesma base, ela funciona da seguinte maneira. Se eu tenho um expoente adicionado, estou usando a propriedade de forma contrária, né? Mas como é uma igualdade, tanto faz, né? A soma no expoente, ela pode ser aberta ou quebrada, né? Não sei como você diz aí, né? Em uma multiplicação de potência de mesma base, só com expoentes separados. Essa propriedade é conhecida como multiplicação de potências de mesma base, onde eu conservo a minha base e somo os expoentes. Quando a gente vê na escola, a gente vê daqui para cá, né? Mas daqui para cá também funciona. E como é daqui para cá que eu vou utilizar, então eu vou manter dessa forma aqui, tá bom? Mas é uma igualdade, tanto faz se eu trocar o lado. Beleza? Como que isso vai me ajudar? Primeiramente, eu vou fazer um parênteses aqui embaixo, eu vou transformar o 3 sobre 2 elevado ao cubo em 3 sobre 2, olha lá. 3 sobre 2 elevado a 2 mais 1. Olha só, apareceu exatamente a propriedade que eu quero utilizar. Eu tenho uma base e uma adição nos expoentes, certo? Com essa propriedade que eu acabei de listar para vocês, como que vai ficar? O 3 meios se mantém. E eu vou multiplicar, né? Vou colocar aqui o expoente 2 e vou multiplicar pela mesma base, só que agora com o expoente 1, certo? E o expoente 1 eu nem preciso colocar. Então, eu consigo transformar essa minha base, 3 meios elevado ao cubo, nessa equivalência aqui. E vocês vão ver que isso é muito interessante, tá? Eu vou tentar espremer aqui no cantinho. Caso não caiba aqui, eu ponho lá para baixo, tá? Vou pôr a raiz de 3 meios ao quadrado vezes 3 meios. Esse 3 meios aqui eu nem preciso do parênteses, né? Aqui eu coloquei porque a gente sabe que é o número 1 aqui. Mas o número 1 no expoente não muda nada, né? Então, eu tenho essa equivalência aqui, ó. 3 meios ao quadrado vezes 3 meios, beleza? O que eu vou fazer agora? Vou utilizar outra propriedade. Percebo que as propriedades da potenciação, gente, vieram aqui para nos salvar e para nos ajudar, tá bom? Então, qual que é a propriedade que eu vou utilizar nesse momento? A raiz, aí aqui qualquer índice vale, tá? A raiz enésima de um produto, ele será igual ao produto das raízes enésimas das bases. Olha que legal. Essa é a propriedade que eu estou aplicando aqui, tá? Vou aplicar, na verdade, né? O mesmo índice, tá? E mantém a base aqui, ó. Excelente. Essa é a propriedade que eu vou utilizar. A raiz do produto é igual ao produto das raízes. Ou seja, eu posso separar quando tem multiplicação. E olha o que eu tenho aqui. Exatamente a multiplicação. Como eu vou continuar aqui embaixo, eu vou puxar um igual e vou aplicar a propriedade nessa aqui, nesse ponto da questão onde a gente parou. Vai ficar raiz, e nesse caso aqui é raiz quadrada, então não preciso colocar o índice, como eu falei para vocês. E aqui vai acontecer mais uma simplificação. Esqueci do parênteses, o parênteses aqui é importante, tá? Porque esse quadrado que está aqui, ele está elevando toda a minha base, o 3 e o 2, tá?
belezura, vezes, agora eu vou separar, né, em outra raiz aqui, 3/6. Agora, nessa aqui eu não preciso dos parênteses. Perfeito, gente. E por que que isso foi interessante? Nessa raiz aqui, eu tenho a raiz quadrada de uma potência de expoente 2, que está elevando toda a minha base. Então, o que que isso acontece, né, gente? É uma coisa maravilhosa. Operações inversas, ó, cortou. Então, eu vou conseguir fazer uma simplificação, que é o principal objetivo dessa questão, né? Simplificar. Então, como que vai ficar? 3/6, que é a única coisa que vai sobrar aqui. 3/6 vezes raiz quadrada de 3/6. Olha que interessante, gente. Muito bem. Agora, eu tenho uma outra propriedade para utilizar. Estamos enchendo esse cantinho aqui, né, gente? A propriedade do momento vai ser essa daqui, ó. A raiz de dois números em uma fração, né? A raiz de uma fração, ou seja, a raiz enésima de uma divisão é também a divisão das raízes. Assim como a multiplicação também pode separar, a divisão também pode, tá? Então, vai ficar a raiz enésima do A dividido pela raiz enésima do B, certo? Essa é a propriedade que eu vou utilizar aqui. Ou seja, vai ficar raiz quadrada de 3 dividida por raiz quadrada de 2, tendo em vista que eu quero simplificar isso daqui, né? Então, vai ficar 3/6, que já está aqui fora, tá? Vezes raiz de 3 sobre raiz de 2. Olha que legal. Belezura. Agora eu posso juntar, né, o produto de um número, de uma fração com outra, multiplica os numeradores, multiplica os denominadores. Não precisa nem escrever essa propriedade, né? Então, vai ficar 3 raiz de 3 no numerador. E agora você já deve estar imaginando como vai ficar o final, né? E 2 raiz de 2 no final. Olha que legal. A gente geralmente não deixa a raiz quadrada no denominador. Para isso, existe uma propriedade também chamada de racionalização, onde a gente consegue eliminar essa raiz sem mudar a igualdade, sem mudar o valor da fração, né? E essa propriedade é chamada de racionalização. Como que isso funciona? Eu vou multiplicar por um número sobre ele mesmo. E esse número só pode ser a raiz de 2, né? Que é o que eu quero eliminar ali. Percebam que raiz de 2 sobre raiz de 2 é 1. Então, o que eu estou fazendo aqui? Nada, né? Estou multiplicando por 1 no fundo. Só que esse 1 está mascarado, entre aspas, por raiz de 2 sobre raiz de 2. E por que isso é interessante se ele não muda nada? Quando eu multiplicar aqui, né, numerador com denominador, olha como vai ficar, pessoal. Em cima, eu vou aplicar novamente essa propriedade aqui, ó. Eu tenho duas raízes, eu vou juntar em uma só. Então, vai ficar 3 vezes raiz de 3 vezes 2, certo? Muito bem. Tudo isso sobre 2 vezes... Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 2 ao quadrado. Eu poderia colocar assim dentro também, mas eu prefiro utilizar o objetivo que eu deixei dessa forma aqui, né? Raiz de 2 ao quadrado. Por que eu multipliquei raiz de 2 por raiz de 2, né? Aqui, ó, para cortar e sumir com a raiz do denominador. Excelente. Então, o que vai ficar no final? No final, aqui vai ficar 3 multiplicado por raiz de 3 vezes 2, que é 6, ou seja, 3 raiz de 6. Tudo isso sobre 2 vezes 2. E aqui já vai ser a nossa última etapa e vai caber certinho no espaço que eu preparei aqui para vocês, tá? O numerador já não tem mais nada para fazer. 3 raiz de 6. Eu poderia colocar ele para dentro, ficaria raiz de 9 vezes 6, né? Mas não ficaria interessante. Raiz de 54. Pode ser que isso não ajude tanto. E 2 vezes 2 é 4. Olha só, cheguei em um resultado onde é muito mais interessante de se trabalhar do que essa onde temos aqui base fracionária e expoente fracionário. Geralmente, quando a gente está trabalhando com o Teorema de Pitágoras,
triângulos, a área de triângulo equilátero, né? A gente trabalha muito com números dessa forma aqui, né? E olha que interessante, chegamos na melhor simplificação dessa fração inicial. E aí, me diga nos comentários se você gostou desse vídeo, se trabalhar essas propriedades foi proveitoso para você, e se isso foi, se isso aconteceu, se inscreva no canal, deixa aquele like, comente aí algo interessante, e eu te vejo no próximo vídeo, amanhã. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até lá! Sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Hoje eu trago para vocês essa questão de matemática básica e convido você a tentar resolver aqui junto comigo. Gente, temos aqui uma expressão numérica e vários desafios que estão aqui também nas alternativas. Se você já souber, deixe para mim nos comentários qual é seu palpite e vamos juntos aqui resolver essa questão. Temos aqui, gente, 5 ao quadrado vezes 2 menos, abre parênteses, 12 menos 5, fecha parênteses, tudo isso ao quadrado, mais 2 ao cubo. Se você já souber, manda para mim nos comentários. Não deixe também de se inscrever aqui no canal, é muito importante, eu trago vídeo todos os dias para vocês e convido você também a deixar o like aqui para ajudar o professor, mandando aquela força aqui para o meu trabalho, beleza? Agora vamos resolver juntos essa questãozinha. Nada muito difícil, a gente só tem que fazer com calma e decidir a ordem correta das operações, principalmente, tá? A gente não pode sair fazendo conta aleatória porque vai acabar dando errado. Então vamos começar na ordem correta. E eu já digo para vocês logo de cara o seguinte, a primeira coisa que a gente vai fazer é esse 12 menos 5. Por quê? Ele que está dentro dos parênteses. Então essa é a primeira coisa que devemos fazer. Então, vamos resolver agora essa subtração. 12 menos 5 dá quanto, gente? É igual a 7, né? Só você fazer a continha. Todo o restante eu vou manter por enquanto, deixando, então, 5 ao quadrado vezes o 2, menos o resultado que eu acabei de encontrar nesse parêntese, que no caso aqui é o 7, né? 7 ao quadrado, mais 2 elevado ao cubo. Percebam que eu pude tirar os parênteses logo em seguida, depois de ter resolvido as operações. Sobrou apenas um número, eu deixo somente aquele número aqui, tá bom? Agora vamos resolver essas operações que sobraram também na ordem correta, né? Temos essa potenciação, multiplicação, subtração, outra potenciação, uma adição e outra potenciação. A gente vai fazer, gente, da esquerda para a direita, aquelas operações que têm maior prioridade, que nesse caso aqui é a potenciação. A potenciação tem maior prioridade do que a multiplicação, adição e subtração. Então, a gente vai começar resolvendo essa potenciação aqui, 5 ao quadrado. Vou colocar aqui no cantinho para vocês o resultado de 5 ao quadrado, para a gente aproveitar o espaço aqui que temos na folha, né? 5 ao quadrado, por definição, é igual a 5 vezes 5, concordam? 5 vezes 5 só pode ser 25, né? A tabuada tem que estar em dia nesse momento, tá bom? Beleza, 7 ao quadrado eu consigo aproveitar esse espaço aqui também. Mesmo ficando apertadinho, né? A gente utiliza aqui esse espaço. O 7 ao quadrado, ele tem a mesma definição, obviamente, então, só que ao invés de 5, eu vou multiplicar agora o 7. 7 vezes 7. E 7 vezes 7 é igual a 49. Olha que legal. Temos aqui duas resolvidas, falta a última, que é o 2 ao cubo. Eu vou aproveitar esse 2 ao cubo que está aqui, vou puxar uma setinha e vamos colocar a definição dele também. A definição do 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, certo? Tendo isso, agora é só a gente resolver 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Novamente a tabuada fazendo presença aqui, beleza? Vamos substituir, então, essas três potências que a gente acabou de encontrar, resultado das potenciações, no lugar dos seus respectivos valores que estão aqui na expressão. Então, no lugar do 5 ao quadrado, eu vou colocar o 25, certo? 25 vezes o número 2, que ficou ali paradinho, não mexemos nele, menos o 49, que é o 7 ao quadrado, mais o 2 ao cubo, que é igual a 8.
Excelente. Nesse ponto, perceba que não temos mais potências, temos apenas a multiplicação, a subtração e uma adição, tá bom? Para resolver essas operações, a gente vai começar pela multiplicação. Ela tem maior prioridade do que todas as outras aqui listadas. Então, 25 vezes 2 é igual a 50. Beleza. Vou manter todo o resto para a gente não acabar errando, né? Menos 49 mais 8. Muito bem. 50 menos 49 é igual a 1, né? A gente vai fazer da esquerda para a direita essas duas operações que têm a mesma prioridade, né? 50 menos 49 é igual a 1, então vou pôr aqui o resultado, mais o 8. Excelente. Última operação, e a mais fácil de todas, aparentemente, né? 1 mais 8, que é igual a 9. Excelente, pessoal. O que descobrimos aí, então? O resultado, né, o valor dessa expressão é exatamente esse número 9. E nesse ponto da questão, eu convido vocês a tentarem resolver os desafios que estão aqui nas alternativas para tentar descobrir qual dessas operações aqui que tem valor igual a 9. Batendo aqui, né, com o resultado da nossa expressão numérica, certo? E eu, claro, vou resolver todas com vocês com muita calma, mostrando os detalhes de tudo que devemos saber para poder dar certo essas operações. Lembrando que se você é novo por aqui, se inscreva no canal, não perca essa oportunidade, porque tem vídeo novo todos os dias, tá bom? Agora vamos resolver raiz cúbica de 64. Existem várias maneiras, gente, de resolver a raiz cúbica ou qualquer raiz de algum número. Uma das maneiras é você fazer o chute, né, de valores aí, repetindo a multiplicação, tentando encontrar o radicando, que é esse número que está aqui dentro da raiz. Mas eu vou ensinar para vocês um método mais prático e que serve para todas as raízes. É o método da fatoração. Eu vou pegar o 64, que é esse número aqui que está sendo aplicado à raiz quadrada, no caso aqui a raiz cúbica, né? E vou fazer uma fatoração desse número. Aqui no cantinho, ó, vou aproveitar o espaço aqui e vou fazer 64, e a fatoração nada mais é do que uma decomposição em fatores primos. É só você ir dividindo até você encontrar o resultado final, certo? 64, ele é um número par. E o 2, a gente lembra que o 2 é um único primo que é par. Então, a gente consegue, dessa forma, dividir por 2 esse 64. 64 dividido por 2 é igual a 32, certo? Eu consigo novamente dividir por 2, porque ele continua sendo um número par, né? 32 dividido por 2 é igual a 16. E assim eu sigo fazendo essas divisões até encontrar o resultado 1 aqui no final, né? 4 divide por 2, 2. Por 2 novamente, 1. Chegamos no 1, né? Beleza. O que eu faço agora com esses valores que estão aqui dentro? Eu posso fazer o seguinte: 64, então, é equivalente a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. São 6 fatores. 6 fatores repetidos, eu posso criar uma potenciação, 2 elevado à sexta potência. Vou substituir dentro da raiz. Raiz cúbica de 2 elevado à sexta, que é o equivalente ao 64, certo? Acabamos de encontrar o 64 na base 2. E tendo essa expressão aqui, né, raiz cúbica de 2 elevado à sexta, eu posso transformar em uma potência de expoente fracionário, certo? Como que fica isso? A base, ela se mantém a mesma. O 6, que é o expoente dessa base, ele vai ser o numerador da minha fração. E o 3, que é a raiz aqui, né, o índice da raiz, ele vai ser o denominador. 2 elevado a 6 sobre 3 é o mesmo que 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado, vou espremer um pouquinho aqui em cima, é igual a 4. Quer dizer que raiz cúbica de 64 é igual a 4. E a gente sabe que 4 não é a nossa resposta. Então, a gente já pode eliminar a letra A. Não é nossa resposta a letra A. A gente vai, então, para a próxima, que é a tetração de base 2 e expoente 3. Esse expoente do lado esquerdo da base, ele é chamado de tetração, essa operação, tá? E como que funciona a tetração de um número? A gente vai ter aqui uma torre de potências repetindo o número 2 nessa torre de potência, o número de 3 vezes. Então, é bem parecido com a potenciação, só que agora eu construo potências utilizando outros valores, né? Então, teremos aqui a base 2, expoente 2 e outro expoente 2. Como eu disse para vocês, né, uma torre de potências.
3 vezes repetiu o número 2, e o 2, que é a base, é o número que se repetiu. Então, essa tetração de base 2 expoente 3 tem essa definição. Tendo feito isso, agora a gente tem que resolver essa potência de potência, que não tem parênteses. Então, eu vou resolver essa que está no expoente primeiro, para depois resolver a base. Vou manter essa base aqui, e 2 ao quadrado é igual a 4. Portanto, essa tetração de base 2 expoente 3 é equivalente a 2 elevado à quarta potência, que a gente sabe já, né, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Olha que legal. Isso aqui dá 16, né? O valor dessa tetração é igual a 16. E também não é a nossa resposta, passou um pouquinho longe, né? Sendo que o nosso resultado é 9. Muito bem. Opção letra C, temos aqui, gente, um fatorial. O fatorial de um número, ele funciona da seguinte maneira. Eu vou pegar o n, se eu aplicar o número fatorial, né, em algum número natural n, eu vou pegar esse n, que é o número que eu estou aplicando, e vou multiplicar pelos antecessores. n-1, depois um antecessor desse, que é o n-2, e vou multiplicar até chegar no número 1, o menor dos números naturais positivos, né? E agora é só a gente fazer o seguinte, substituir o número 6 nessa fórmula que temos aqui. Como que vai ficar, então? Se eu vou começar pelo próprio valor n, vai ficar 6 vezes o antecessor, que é 5, vezes o antecessor, que é 4, e assim eu vou seguindo. Subtrai 1 e multiplica até chegar no 1. Depois disso, a gente vai perceber que aqui vai ficar um número absurdamente grande, né? Um número muito, muito grande. 6 vezes 5 dá 30, 30 vezes 4 é 120, 120 vezes 3, 360. E 360 vezes 2 é 720. E o vezes 1 eu não preciso nem fazer, né? 720 é o fatorial de 6, ficou bem grande essa daqui, né? Passou longe da nossa resposta, mas é como forma de trazer aqui um novo conhecimento para vocês. Mesmo que tenha ficado bem longe do nosso resultado, a gente pôde explorar um pouquinho, né, essas novas operações. Muito bem, e por último ficou o logaritmo de base 2 e aplicado no 512. Esse logaritmo ele tem como objetivo descobrir um expoente para essa base 2, cujo resultado é 512. Se eu escrever essa frase usando álgebra, né, vai ficar assim, 2 elevado a um número que eu não conheço, que é x, igual a 512. Será que eu consigo descobrir qual é esse valor? Eu posso sair multiplicando 2 vezes 2, mas eu posso novamente, sabendo aqui que vai ser exato, né, o resultado desse log, fazer a fatoração do 512. Eu vou pegar esse 512 e vou fatorá-lo pelos números primos novamente, né? A fatoração por números primos, né, a decomposição em fatores primos, ela é muito importante. Vou fazer uma curvinha para cá só para fugir da definição aqui. E agora vamos fazer a divisão por números primos. De novo, sendo par, eu consigo dividir por 2. Aqui vai ficar 256. Divido por 2 de novo, aqui fica 128. Consigo novamente dividir por 2, vai ficar 64. E a partir desse 64, eu já tenho aqui, né, toda a fatoração. Então, é só repetir, né? 2,32, 2,16, 2,8, 2,4, 2,2, 2,1. A partir do 64 já estava feito aqui no cantinho, né? Então, a gente pode utilizar isso aqui como uma forma de agilizar o processo. Eu descobri que todos os fatores são iguais a 2. O que isso me ajuda? Se eu contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, significa que 512 ele é igual a 2 elevado à nona potência. Olha que legal. Eu vou escrever aqui pra gente. 2 elevado à nona potência é igual a quanto? Ao 512, que é o número que estava sendo fatorado, certo? O que eu posso concluir a partir disso? Lembra que eu tinha feito aqui o objetivo do log sendo descobrir o expoente da base 2, sendo o resultado igual a 512, que é o logaritmando aqui? Olha essa expressão que eu acabei de montar. 2 elevado ao número 9, né, a nona potência, que é igual a 512. Significa que eu encontrei o valor desejado, que é o 9. O 9 é o valor desejado, né, do expoente desconhecido aqui, né?
Portanto, o valor de log de 512 na base 2 só pode ser 9. E o que é mais legal, gente? 9 é exatamente a nossa resposta, né? Olha lá o valor da expressão. Ficou amontoada aqui, né, no meio das operações, mas eu tenho agora que o 9 é equivalente a esse log, que tem a opção letra D. Portanto, resposta correta do nosso desafio, opção letra D. Se você marcou essa, parabéns, você acertou essa questão.